vamos lá. A gente está aqui, a gente muda de assunto e encontra a nossa pesquisa. Seguimos com essa análise sobre as eleições. O levantamento da pesquisa Atlas, Atlas? Não, Paraná, isso, produção? Paraná Pesquisas, foi divulgado hoje e revela o que temos analisado e debatido aqui no contexto. Lula e Flávio empatados, isso tecnicamente, naquela preferência dos eleitores, o que indica que teremos eleições muito parecidas com as de 2022. Para a gente conversar melhor sobre isso, a gente recebe aqui Sérgio Denicoli, cientista de dados, CEO da AP Exata. Denicoli, muito bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Eleições se aproximando, várias pesquisas também, como eu acabei de dizer, pesquisas agora estão vindo de forma semanal e mostram mais uma vez aquilo que a gente vem falando aqui no contexto. Polarização acontecendo, rejeição do governo Lula, ou seja, o presidente Lula perdendo para ele mesmo. A gente não sabe se o Flávio vem subindo por mérito dele ou por demérito do próprio presidente Lula. Muitas ações que deveriam conquistar o eleitor brasileiro não conquistaram, como foi a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil, o pé de meia para alunos do ensino médio, a discussão no Congresso Nacional para quem trabalha, para a escala de trabalho 6x1, que ainda não decolou. O presidente Lula vem tentando fazer isso decolar, mas não decolou. E a gente tem aqui do lado o resultado da pesquisa Paraná, que mostra aí o resultado. Lula com 41,3% dos votos e Flávio Bolsonaro com 37,8% dos votos. Tem Ronaldo Caiado, Romeu Zema também. Aqui, Ronaldo Caiado aparece, a pesquisa que foi feita antes do anúncio dele enquanto pré-candidato, de fato, pelo PSD, mas vemos um empate técnico mais uma vez entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro. Mas o fato é que os dois permanecem empatados, mas Flávio Bolsonaro vem chegando e vem se mantendo empatado com o presidente Lula. Para quem a gente achava que não seria de fato o candidato da direita, Flávio se consolidou e aquele discurso do Palácio do Planalto de que não, vamos deixar o Flávio de fato se consolidar, a gente não está preocupado com isso. O Palácio do Planalto agora está abrindo o olho e vai ter que mudar esse discurso, porque o maior inimigo do presidente Lula agora é ele mesmo. Eu estou enganada, Denicoli? Está certíssima, Neila. Exatamente isso, né? Nós temos aí um governo cansado, com uma dificuldade enorme de conseguir avançar com novas propostas, né? De trazer uma esperança para a população brasileira. E, do outro lado, um adversário que tem crescido principalmente pelo tom mais moderado, né? Então, o que ajuda o Flávio é o que o atrapalha também, curiosamente, né? Ou seja, a partir do momento que ele começa a ir mais para o centro, e a gente tem os gráficos que indicam realmente essa migração mais para o centro, ele também começa a abrir a guarda para que um candidato um pouco mais radical se coloque. Então, nós temos aí dois candidatos hoje que preocupam, provavelmente, a campanha do Flávio. Primeiro, o Renan Santos, que tem crescido na internet. A gente mostra sempre os nossos dados que revelam o Renan como o terceiro mais citado entre os presidenciáveis no meio online. Isso começa a refletir nas pesquisas, né? Na pesquisa Paraná ele aparece com 1,2%. Enfim, a Atlas já trouxe ele em terceiro lugar, então é um candidato que começa a aparecer mais com uma crítica muito forte ao Flávio. Por outro lado, nós temos o Caiado, que entra com um discurso de segurança, que eu acho que é o discurso mais importante da campanha do Caiado, pelos números que ele conseguiu alcançar, né, no estado no qual ele é governador, realmente números muito positivos. Ele vai trazer isso para a campanha, que é uma pauta que é muito afeita à direita bolsonarista. E, por outro lado, quando você abre a guarda, então, indo mais para o setor moderado, você tem o espaço para ser ocupado do setor um pouco mais radical, um pouco mais realmente focado aí em pautas de costume, em pautas mais liberais, mais fortes, né? Você abre espaço para que um candidato entre. Então, o Flávio ainda tem que lidar com essas questões que ainda não foram colocadas de forma realmente muito veemente, mas que em breve vão ser colocadas numa campanha naturalmente. O Lula, por outro lado, ele concorre praticamente sozinho à esquerda, então ele tem esse espectro. O problema do Lula é que ele fala cada vez mais à esquerda. Então, se o Flávio avança para os moderados, o Lula está tendo dificuldade de conversar com esse público. E aí nós temos a figura do Caiado. No espectro que nós analisamos, né, no gráfico que mostra em que local esses candidatos se posicionam mais, de acordo com o que as pessoas falam na internet, nós temos o Caiado muito focado no centro, com uma tendência mais à direita. E, curiosamente, o Eduardo Leite ele era muito colocado no centro e conversava um pouco mais com a esquerda do que o Caiado conversa. Então, nós temos aí
posições muito bem definidas, né? O Flávio à direita, o Lula à esquerda e o Caiado ao centro. O problema do Caiado é que ele é muito regional ainda, então ele tem que dialogar com o resto do país, né? Me parece que essa eleição está sendo muito focada em regiões. O Lula teve uma investida muito forte em São Paulo na semana passada, inaugurações, anúncios, né? Tenta se apropriar das mudanças lá na área do transporte, com críticas ao Tarcísio muito forte em relação aos pedágios. Então ele está vendo São Paulo como um foco muito importante, colocou lá Simone Tebet para ser candidata ao Senado. E nós temos, por outro lado, o Nordeste, né? Onde o Flávio tem se posicionado também para tentar tirar lá do Lula esse favoritismo, né, gigantesco que ele tem nessa região. O Flávio tem focado muito no Nordeste. Então, acho que vai ser uma região, uma eleição muito, muito regionalizada, e o Caiado, nesse caso, acaba saindo um pouco de desvantagem, porque está na região centro-oeste, que não tem tantos eleitores quanto o Nordeste e o Sudeste, né? Então, vai ser interessante nós acompanharmos essa movimentação. Acho que está tudo muito em aberto, né? O que me chama a atenção também é o Flávio estar empatado com o Lula, apesar de ter conseguido um espaço de lua de mel, digamos assim, após lançamento de candidatura, até com o próprio PT amenizando um pouco as críticas, né, evitando criticar muito para que ele se viabilizasse, e não conseguiu aí ter um distanciamento forte do Lula, né? Então nós temos realmente uma eleição empatada, mas eu acho que nesse cenário de hoje, quem tem mais a perder é realmente o Flávio, né? Justamente por causa dessa fragmentação dentro da direita. Vamos ver como isso vai se colocar nas próximas semanas. O Flávio esteve nos Estados Unidos, fez algumas declarações que não foram muito bem vistas na rede. Nós estamos observando aqui o fato dele ter dito que as terras raras, né, os minerais, seriam uma salvação para os Estados Unidos perante uma hegemonia chinesa no mundo, né? Então isso não pegou muito bem entre pessoas que defendem uma causa mais soberana, mais patriótica, né? Foi mal visto, é o problema que ele tem que lidar hoje, né? Porque no Brasil as coisas se sucedem, tem o problema de hoje, e para o Flávio é esse. Então tem muita coisa para acontecer ainda. É interessante observar como é que as peças vão se montando, vão se colocando, e é mais interessante ainda observarmos que temos realmente um candidato de centro, um candidato de esquerda, um candidato de direita e alguns mais à direita, né? Então vamos ver como é que essa salada aí vai ser vista pelo eleitor, como é que o eleitor vai se posicionar daqui para frente. Vai ser importante observarmos as pesquisas, né, como é que elas vão se desenhar a partir do momento que nós temos, então, as candidaturas praticamente todas definidas, né? Felipe, eu queria que você colocasse o seu ponto sobre essa nova pesquisa e esse cenário aí com o Denícoli, por favor. A pesquisa, na verdade, está reforçando a polarização, né? As eleições estão cada vez mais fechadas entre o nome do Lula e do Flávio Bolsonaro, né? Eu concordo com o que o Nicolas colocou aqui, né? Porque o grande problema do governo Lula é a alta reprovação do governo. Quando você pega, por exemplo, uma das perguntas da Paraná Pesquisa, né? 53% dos eleitores entendem que o Lula não merece uma reeleição, né? A gente sabe que quando você tem uma rejeição tão alta assim, você prejudica o teu processo de reeleição. Tem, inclusive, um trabalho do Maurício Moura, que ele faz uma sistematização, né, de toda o processo eleitoral de eleição no Brasil para governador e para presidente da República. Ele chega à seguinte conclusão, né? Se você tem acima de 50% de aprovação, você tem a probabilidade de 87% de ganhar uma eleição. Quando você está abaixo de 50%, você tem a probabilidade de cerca de 15% a 20% de chance de ganhar o processo de eleição. Tudo bem que tem um limbo também, né, entre 50% e 40%, né, que está próximo ali à aprovação da rejeição, é meio que jogar a moeda por água. Você não sabe para que lado o eleitor vai, né? Mas a tendência do eleitor não votar para a reeleição é muito maior do que votar para a reeleição, né? Então, ou seja, é uma questão muito grande que o governo Lula tem que lidar. Por isso que está correndo. O governo Lula está correndo para aumentar a aprovação, está se debruçando no projeto da jornada 6x1, de mudar para 5x2, está querendo regular, né, o que pode ser também um problema para ele, né, regular e melhorar a questão da precarização do trabalho, né, até porque é um diálogo muito difícil, né, uma classe de batalhadores, né, que a esquerda não consegue dialogar, que são os novos empregos da tecnologia, né, motorista de Uber, motoboy de aplicativo de comida, de plataforma de comida. Ou seja, realmente o Lula tem uma situação muito pior, no meu modo de ver, do que o próprio Flávio Bolsonaro. Aí o Denícolo colocou uma questão, eu queria conversar com ele. Denícolo, você acha realmente que o Caiado, nas próximas pesquisas, a tendência dele é ter um crescimento? Vai começar a fazer pré-campanha, vai começar a rodar o Brasil, então a tendência é crescer. E, na minha opinião, a tendência é ele crescer muito mais na base do Flávio Bolsonaro
do que na base do Lula e dos indecisos, né? E aí eu queria saber de você, se você não vê o Caiado muito mais, né, próximo do Flávio Bolsonaro do que do centro, como você bem colocou aqui, né? Eu acho que o Caiado é muito mais de direita do que de centro. Então, eu não sei se ele consegue dialogar com a centro-esquerda, com o centro-centro e com a centro-direita tão bom assim, como outro candidato, como Ratinho Júnior, conseguiria dialogar. Felipe, interessante essas suas questões. A questão da rejeição do Lula, eu acho importantíssimo, nós discutimos isso, né? Realmente ele tem que superar isso para conseguir realmente se viabilizar. Não está conseguindo, está tendo essa dificuldade. Em relação ao Caiado, essa pergunta que você faz, eu acredito sim que ele esteja num ambiente agora de maior crescimento. Quando eu falo que ele dialoga com o centro, nós temos aqui alguns dados, né? Eu posso depois compartilhar com Metrópolis para nós termos uma ideia mais clara, mas dentro dos espectros que a gente observa do que as pessoas falam quando falam de um candidato, as pessoas de centro têm falado bem do Caiado, né? É mais centro-direita, né? Centro mais centro-direita. Mas ele ainda não consegue entrar na direita, digamos assim, bolsonarista de uma forma efusiva ao ponto de tirar esses votos do eleitor do Flávio Bolsonaro. Talvez ele consiga, eu acredito que ele vai caminhar para isso. Como você falou, a chance dele crescer é muito mais para esse lado, né, do que para o lado do Lula, então provavelmente vai ter essa incursão. Por enquanto não está tendo. O que a gente observa é que tem um eleitor de centro muito carente, né, que não se identifica nem com Lula nem com Flávio, e que se identifica com o Caiado. Ele também não entrou nesse eleitor porque ele está muito regionalizado ainda, como eu falei, né? Ele precisa colocar a sua candidatura de uma forma mais efusiva, viajar mais o Brasil, estar mais visível para as pessoas. Na guerra narrativa das redes, ele tem perdido espaço com um candidato como o Renan Santos, como eu falei, que tem mais efusividade, mais presença de rede, né? Quando se fala dos presidenciáveis, o Renan tem uma presença maior que a do Caiado, então ele vai ter que encontrar esse espaço na internet também, que não é fácil, porque como eu já falei aqui na minha última entrada, né? Um candidato não concorre com o outro, concorre com futebol, com os eventos, com programa de reality show, com novela, etc. Então, ele não tem conseguido sair dessa bolha política, então ele acaba sendo mais pouco falado, né? Mas eu acredito que o Caiado tem um perfil muito mais apto hoje ao debate na rede, que é onde se estabelece em primeiro lugar a discussão política no Brasil atualmente, né, do que teria, por exemplo, um Ratinho Júnior ou o próprio Eduardo Leite. Ele tem posturas mais firmes em alguns temas que geram, então, o buzz para que ele seja mais falado. Então, acredito sim que ele tem essa chance de crescer, acredito também, como você falou, que ele vai crescer muito mais para o lado do Flávio do que para o Lula. A questão é que a gente tem que pensar quem é que vai para o segundo turno, né? Neste momento, acho que o Flávio tem uma candidatura bastante consolidada para ir ao segundo turno, pode ser que isso mude, mas o Bolsonaro tem ainda uma força muito grande que leva ele para uma disputa, e esse eleitor hoje que vai se dividir entre Caiado, Renan, né, e Flávio, no segundo turno vai estar unido contra o Lula. Então, se não houver uma redução da rejeição do Lula, Felipe, como você bem colocou, ele vai acabar perdendo a eleição. Então, ele tem que trabalhar para reduzir essa rejeição. Acho que a principal preocupação hoje do PT é essa. Então, temos que acompanhar quais vão ser esses movimentos para tentar atenuar então, essas críticas, né, das pessoas que acham que o Lula não merece ser reeleito, né, não deve nem ser candidato. Aliás, é interessante também colocar um ponto aqui, que nesse ambiente muito dividido, né, foi colocado um ingrediente que estava um pouco escondido, que é a questão do etarismo. A direita começou, nesse fim de semana, a criticar muito o Lula. Pegaram uma imagem dele com um avião, né, numa inauguração que ele foi em São Paulo, uma miniatura do avião que ele saiu correndo. Enfim. As pessoas começaram a compartilhar isso em formato de meme, dizendo que ele não estaria na melhor faculdade mental. Enfim, já estão começando a trabalhar essa questão, que até então ficou um pouco preservada, até porque o Lula faz questão de colocar imagens dele malhando, fazendo exercício para tentar atenuar isso, mas isso vai vir e tem vindo já. E nós observamos aqui nas redes um crescimento desse discurso a partir desse final de semana. Então, a briga começou efetivamente, né? E vamos encontrar essas narrativas a todo tempo, resta saber como é que elas vão impactar nas candidaturas. A gente acabou de falar sobre isso, Denícoli. A gente chamou isso de quê, produção? De que a gente tinha chamado? Era efeito Biden? Os meninos chamaram de protocolo Biden. Os meninos do Metrópolis chamaram de protocolo Biden, e a gente estava falando sobre isso, de acabar desmoralizando o presidente Lula por conta do etarismo, né? A gente já estava falando sobre isso há algum tempo, que isso iria acontecer sim nessa campanha de 2026, que iria usar a questão da idade do presidente Lula até
O presidente Lula vem usando disso também, né? Mostrando imagens dele caminhando, mostrando imagens dele malhando na academia lá do Palácio da Alvorada, vem tentando se desvencilhar dessa questão do etarismo, mas com certeza a oposição vai bater nisso na campanha de 2026. Agora, para quem está nos assistindo, Denícoli, qual é a melhor forma de analisar uma pesquisa? Para quem está abrindo pesquisa eleitoral toda semana, qual a melhor forma de fazer uma análise de pesquisa de intenção de voto? Observar o que aparece de primeiro turno ou observar o segundo turno? Porque a gente já tem intenção de voto para primeiro e segundo turno. O que o eleitor que está nos assistindo deve observar nessas pesquisas que já estão saindo? Neste momento, pesquisa eleitoral é recall, né? E está sendo mais falado, mais visto, é o que vai aparecendo. Então, acho que temos que nos centrar atualmente no primeiro turno, para entender como é que as coisas vão se colocar, porque tem uma campanha eleitoral de primeiro turno a ser realizada, que vai desgastar os candidatos, né? Como eu falei, a fragmentação dentro da direita é muito forte, então, nesse quesito, o Flávio acaba ficando um pouco mais exposto. Então, neste momento, eu acho que a gente tem que olhar realmente primeiro turno, recall, quem está sendo mais falado, quem está sendo mais lembrado, mais colocado. Como eu disse, o Caiado é pouco falado, ele vai ter que entrar ainda nessa disputa. Ele não entrou efetivamente no imaginário do eleitor brasileiro como candidato, até porque não era candidato, né? Agora é pré-candidato, está sendo oficialmente lançado, então isso muda um pouco a balança, mas temos que focar no primeiro turno agora para ver como é que as coisas vão se desenhar, porque eu acho que vai ser mais uma vez uma eleição de rejeição, né, Neila? Às vezes os candidatos que lideram têm uma rejeição muito grande, então quem tiver mais rejeição acaba perdendo eleitor. Então, num ambiente de fragmentação da direita, com esses candidatos atacando o Flávio, ele tem o potencial de perder um pouco desse eleitor de direita nesse momento, apesar de que todos eles também se voltam contra o Lula. Então, é uma campanha do menos pior, mais uma vez, pelo menos pela ótica do que nós observamos que os brasileiros têm falado na internet, né, quando comentam esse pleito que começa agora, né? Bom, agora a gente segue acompanhando. Vamos ver as próximas pesquisas, o que vamos ter de resultado aí com Ronaldo Caiado como pré-candidato oficializado pelo PSD, evento que acontece hoje às 16h. Denícoli, obrigada mais uma vez pela análise aqui no Contexto Metrópolis. Muito obrigado, boa tarde. Felipe, mais uma pesquisa que mostra rejeição do governo Lula, não que a rejeição do Flávio Bolsonaro não esteja alta, que a rejeição dos dois é quase a mesma coisa, mas mostra a rejeição do governo Lula no quesito reeleição. Mais de 53% da população não quer a reeleição do presidente Lula, ou seja, mais da metade dos brasileiros não querem ver o presidente Lula sentado na cadeira da presidência da República neste ano ou no ano que vem. O que mostra que o brasileiro quer mudança. O problema é que vota em um para não ter o outro. Aí é que vem o problema da polarização. É votar no Flávio para não ter o Lula, ou votar no Lula para não ter o Flávio. E as pessoas se esquecem de votar naquele que tem um projeto. A gente não ouviu falar de projeto ainda. Nenhum projeto. O presidente Lula vem batalhando por questões, eu nem vou chamar de projeto. Ele vem lutando por questões eleitoreiras, questões que podem chamar a atenção da população brasileira em massa, na sua maioria, que possa chamar a atenção para angariar votos. Como você disse, a questão da escala 6x1, eu falei também sobre a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Não estou visualizando nada além disso até o momento. O PAC foi muito ruim nesse último governo do presidente Lula. Minha Casa Minha Vida foi muito ruim nesse último governo Lula, no Lula 3. Vai ter que ter uma batalha grande aí do pessoal do marketing do governo para essa campanha de 2026. Não vislumbro projetos, ainda não vi projetos do Flávio Bolsonaro. E ele que disse na semana passada que ainda estava muito cedo para apresentar os projetos, porque ele disse que iria apresentar os projetos na semana passada. E aí foi questionado, ele disse que estava muito cedo. Cedo? Mas ele não está cedo para ser candidato. Como é que você se candidata sem ter ao menos um grande projeto para o seu país? Como é que você se candidata sem ter uma vontade de mudar alguma coisa no seu país? Ou de demonstrar isso para as pessoas que vão colocar o voto em você, vão depositar a confiança dela em você? Como é que está cedo? Até agora,
E aí eu vou aumentar o espectro e vou sair da presidência da República e vou aumentar isso, porque eu não estou vendo projeto em ninguém, nem em candidatos a governador, e nem em candidatos a deputado, ao Senado, e muito menos à presidência da República. Eu só vejo nomes, eu vejo homens e mulheres, eu não vejo projetos de nada. Até o momento, eu não vejo projeto de nada, Felipe. Ninguém fala sobre o que vai apresentar para a população em 2026. Nadinha. Nada, Neila. Essa é a famosa eleição nem, né? A pessoa não quer nem o Lula, nem o Bolsonaro. Aí fala, poxa, tem que votar de qualquer forma, o que eu vou fazer? Vou escolher o menos pior, vou escolher o que eu odeio menos, né? É o que eu gosto um pouquinho mais. E aí vai para a eleição com essa tristeza, né? Com esse sentimento impressionantemente raso na nossa democracia. E você colocou o ponto principal. Nenhum dos dois tem projeto, né? O projeto do Lula é evitar a volta do bolsonarismo. O projeto do Bolsonaro é impedir a manutenção do projeto petista. Mas quando você pega qual que é a substância disso, é absolutamente nenhuma. Ninguém tem nenhum tipo de projeto, né? O Lula está no quarto mandato dele, né? Está no terceiro mandato dele, e é bom lembrar que é um mandato completamente ultrapassado, né? Porque tudo que ele fez, teoricamente, foi requentar, né, os projetos do governo anterior, que naquele momento fazia sentido. Naquele momento a sociedade queria aquilo. Agora, 20 anos depois, a sociedade mudou, a tecnologia avançou, e infelizmente, né, o Lula não apresentou nenhum projeto inovador, né? Então tá atrasado. Da mesma forma, o Flávio Bolsonaro, né? Que Flávio Bolsonaro está querendo apresentar para o público diferente do Lula? Nada. E, Neila, uma coisa triste, quando eu pego, por exemplo, o Bolsonaro, o pai, né, Jair Bolsonaro, e o Lula, e eu analiso a política pública dos dois, é praticamente a mesma. Daqui que o Bolsonaro fez? O pobrismo, né? Colocar o pobre no orçamento, né? Bolsa Família, Auxílio Brasil, Casa Verde e Amarela, projeto habitacional, Minha Casa Minha Vida do Lula, né? Qual foi o segundo grande projeto? O tal realismo fiscal, a busca pelo superávit primário, sendo um tipo de projeto impulsionador do desenvolvimento por trás, né? E o terceiro grande projeto, o Lula é o identitarismo e o Bolsonaro é a guerra cultural, ou seja, dois lados da mesma moeda. Então, quando você analisa os dois grandes projetos que esses dois candidatos têm para o Brasil, né, são dois projetos, né, na substância, muito parecido. Ninguém, infelizmente, conseguiu apresentar o projeto e está preocupado, de fato, com o desenvolvimento do Brasil, né? E uma coisa que me incomoda muito, Lila, você vê que são as mesmas pessoas disputando as eleições, né? O Lula, desde 89, né, disputando as eleições. O Bolsonaro, né, terceira eleição sendo disputada pelo bolsonarismo, né? Caiado está voltando, Caiado disputou a eleição em 89. Sim. Ou seja, nós não temos nada de novo na política do Brasil. Sempre é manutenção do status quo, e o status quo é isso aí: muita miséria, desenvolvimento baixo, crescimento econômico pouco, inflação ali lutando para entrar na média. E esse é o Brasil que nós temos, infelizmente. E você está sendo benevolente, né? A gente está falando de presidência da República, mas Bolsonaro está no poder. Obviamente que a gente tinha o Bolsonaro enquanto deputado, um deputado de baixo clero, mas estava na Câmara dos Deputados, sei lá quantos mandatos, eu não vou me lembrar, mas sei lá quantos mandatos o deputado estava lá, o Bolsonaro estava enquanto deputado na Câmara dos Deputados, ficou lá enquanto deputado, depois veio como presidente. Caiado, mesma coisa, enquanto deputado, enquanto senador, enquanto governador, agora enquanto presidente, já foi candidato a presidente no passado, então a gente tem aí um legado político do Caiado muito grande também. Não muda. O establishment é o mesmo. A gente não muda e as consequências são as mesmas. Se não mudar, não vai mudar. É isso aí. A gente volta àquele assunto.